O Barba Azul. Vivia num país, não me recordo se próximo ou distante, um homem que todos conheciam pelo apelido de Barba Azul. Era um homem de rara beleza. Do seu rosto, o que mais impressionavam eram os olhos, de um azul profundo, dos quais saía uma luz azul que envolvia sua barba numa aura azulada, razão do seu apelido. Barba Azul era um homem rico. Vivia num castelo. Numa das extremidades do seu castelo havia uma torre de 7 patamares, trancados a 7 chaves. Era uma torre misteriosa, interditada ao público, e sobre o que havia nela circulavam as histórias mais escabrosas. Barba Azul era um homem solitário, nunca se casara. Tão bonito, tão rico, por que nunca se casara? Era a pergunta que todos faziam. Muitas eram as mulheres, lindas mulheres, que por ele se apaixonavam. E Barba Azul não se esquivava. Aceitava as sugestões contidas nos sorrisos. A princípio, era um simples namorico, os dois passeando pelos bosques, mas sempre chegava um momento quando a jovem dizia: "Gostaria de me casar com você." Casamento é coisa muito séria, dizia Barba Azul. Só devem casar pessoas que se conhecem profundamente. E só existe uma forma de as pessoas se conhecerem. É preciso que vivam juntas. Você viveria comigo no meu castelo, mesmo sem nos casarmos? Eu no meu quarto, você no seu, até nos conhecermos? E assim acontecia. A jovem ia viver com Barba Azul no seu castelo, cada um no seu quarto. Comiam juntos, passeavam, conversavam. Barba Azul era um homem extremamente fino e delicado, mas sempre acontecia a mesma coisa. Depois de um mês, assim vivendo, Barba Azul se dirigia à jovem e lhe dizia: "Vou fazer uma viagem de 7 dias. Nesses dias você tem permissão para visitar a Torre dos 7 Patamares. Aqui estão as 7 chaves. Durante a sua visita, você deverá segurar a chave do patamar que você estará visitando em sua mão esquerda, fechada, com bastante força. Isso é muito importante, porque as chaves têm propriedades mágicas." Com essas palavras ele partia e a jovem ficava só, com as 7 chaves na mão e a torre dos 7 patamares a ser visitada. Transcorridos esses 7 dias, Barba Azul regressava e após o abraço do reencontro perguntava: "Visitou a torre dos 7 patamares?" "Sim, visitei todos os patamares", a jovem respondia. "Você gostou?" "Eu os achei maravilhosos." Barba Azul insistia. "Todos eles?" "Sim, todos eles." "Então," concluía com um sorriso, "é hora de você me devolver as 7 chaves, aquelas que você apertou na mão esquerda, o lado do coração, como eu lhe disse. Elas são mágicas, elas vão me contar o que você sentiu." Assentava-se então numa poltrona, fechava os olhos e segurava as chaves na sua mão esquerda, uma de cada vez. A magia das chaves estava nisso. Elas o faziam sentir, ao segurá-las, o mesmo que a jovem havia sentido na sua visita aos 7 patamares da torre. Só de olhar para o seu rosto era possível perceber os sentimentos guardados na chave que segurava. Eram os sentimentos mais variados, todos os que existem no leque que vai da alegria até a tristeza. As jovens sempre se emocionavam ao visitar os patamares da torre, com uma exceção. Ao segurar a 7ª chave, o sorriso de Barba Azul desaparecia, e no seu lugar aparecia enfado e tédio. Era isso que a jovem havia sentido no 7º patamar: enfado e tédio. "Não", dizia ele. "Não poderemos nos casar. Comigo você será para sempre infeliz. O que há de mais fundo em mim para você é tédio e enfado."
e, sem outras explicações, levava a jovem à casa de seus pais, não sem antes enchê-la com os presentes que trouxera da viagem. E era sempre assim. Foi então que aconteceu. Era um entardecer, o sol se pondo no horizonte. O mar estava maravilhosamente azul. Barba Azul caminhava na praia, como sempre fazia, pés descalços. Viu ao longe uma jovem que caminhava sozinha, molhando seus pés na espuma do mar. Era uma cena linda, digna de uma tela de Monet. Uma jovem sozinha, vestes brancas na areia branca, contra o azul do céu e o azul do mar. Ela caminhava na sua direção distraída, mas parecia não vê-lo, tão absorta se encontrava. Ela se assustou quando o viu. Eu a assustei? Ele perguntou. Eu estava distraída, ela disse, se desculpando. Qual o seu nome? O meu nome? Stella Maris. Chamam-me de Barba Azul, por causa da cor da minha barba. Eles riram. Ela não era bonita, mas a cena era bonita. Bonitos eram seus olhos, bonita era a sua voz. Barba Azul ouviu as músicas no seu coração. E foi assim que caminharam juntos de pés descalços ao sol poente. Caminhadas que vieram a se repetir a cada novo dia. Até que numa dessas caminhadas, Barba Azul falou o que nunca falara. Você não quer morar comigo no meu castelo? Você está me pedindo que eu me case com você? Ela perguntou. Não, estou pedindo que você venha morar comigo. Depois de morar comigo, quem sabe, descobriremos que as nossas solidões poderão caminhar juntas pela vida. E assim ela foi morar no castelo do Barba Azul. E aconteceu exatamente como acontecia com todas as outras. Passado um tempo, Barba Azul anunciou uma viagem de 7 dias e lhe deu as chaves. 7 chaves com a mesma recomendação. E partiu. No primeiro dia, Stella Maris tomou a primeira chave. Abriu a porta do primeiro patamar e segurou firmemente a chave em sua mão. Era um enorme salão de festas, cheio de gente. A orquestra tocava valsas alegres e as pessoas dançavam e riam. Parecia que todos estavam leves e felizes. Stella Maris dançou também e se sentiu leve e feliz. No segundo dia, Stella Maris tomou a segunda chave, abriu a porta do segundo patamar e segurou firmemente a chave na sua mão. Era um salão de banquetes onde se serviam as mais deliciosas comidas e se bebiam os vinhos mais caros. Muito eram os comensais, mas não tantos quanto haviam no salão de festa. Stella Maris juntou-se a eles, assentou-se, comeu, bebeu e se alegrou. No terceiro dia, Stella Maris tomou a terceira chave, abriu a porta do terceiro patamar e segurou a chave firmemente na sua mão. Era um parque cheio de crianças que brincavam dos mais variados brinquedos. Balanços, gangorras, pipas, peões, cabo de guerra, pau de sebo, perna de pau, pula-corda, amarelinha, bolinhas de gude, bonecas, casinha, cabra cega, escorregador, sela. Todas riam, todas estavam felizes. Stella Maris se sentiu como uma criança e se juntou com elas a brincar. No quarto dia, Stella Maris tomou a quarta chave, abriu a porta do quarto patamar e segurou a chave firmemente em sua mão. Era uma biblioteca com prateleiras cheias de livros. Havia livros de todos os tipos. Livros de ciência, de história, de literatura, de poesia, de filosofia, de humor, de mistério, de crimes, de ficção científica, de arte, de culinária, de sexo, de religião. Os rostos daqueles que, assentados à mesa, liam livros em silêncio, revelam emoções que todos os livros continham. Concentração, excitação, curiosidade, alegria, tristeza, riso.
Stella Maris escolheu um livro de arte e pintura de Monet. Vendo as ninféias de Monet, ela se sentiu leve e diáfana e desejou ver uma ninféia num lago. No quinto dia, Stella Maris tomou a quinta chave, abriu a porta do quinto patamar e segurou a chave firmemente em sua mão. Era uma catedral gótica. A luz do sol se filtrava através dos vitrais coloridos e no silêncio do espaço vazio se ouvia o Requiem de Fauré. E não eram muitas as pessoas que lá estavam. Havia rostos de súplica, rostos de sofrimento, rostos de paz. Stella Maris foi envolvida pelo silêncio, pelas cores dos vitrais, pela música. E sua alma orou, chorou, agradeceu e se sentiu em paz. No sexto dia, Stella Maris tomou a sexta chave, abriu a porta do sexto patamar e segurou a chave firmemente na sua mão. Era um jardim japonês. Ouvia-se o barulho da água que caía na fonte, onde nadavam carpas coloridas em meio às ninféias. As cerejeiras estavam floridas. Um velho haikai repentinamente floresceu. Cerejeiras ao anoitecer. Hoje também já é outrora. Poucas, muito poucas eram as pessoas que andavam pelo jardim. Stella Maris se assentou sobre uma cerejeira florida e o seu pensamento parou. Não era necessário pensar. A beleza era tanta que ocupava todo lugar onde moravam os pensamentos. Experimentou o paraíso. No sétimo dia, Stella Maris tomou a sétima chave e abriu a sétima porta do sétimo patamar e segurou a chave firmemente na sua mão. Era uma sala ampla e vazia, na penumbra. Ninguém, somente ela. O silêncio era absoluto. A solidão era absoluta. Dos móveis, apenas 2 cadeiras. A que se encontrava no centro da sala era iluminada pela luz das velas de um candelabro que pendia do teto. Stella Maris assentou-se na cadeira que estava num canto, nas sombras. Foi então que o homem entrou pela porta dos fundos. Vinha abraçado com um violoncelo. Sem dizer uma única palavra, ele se assentou. Arrumou o violoncelo entre as pernas, tomou o arco, concentrou-se e pôs-se a tocar. A melodia, em meio ao silêncio absoluto, sem nenhum ruído ou fala que a profanasse, era de tal pureza, tal pugnância, que lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Stella Maris. Sentiu que o seu corpo estava possuído pela beleza. Era como se ele, o seu corpo, fosse um instrumento onde saíam as músicas. Sim, ela já ouvira. A suíte em número 1 em sol maior para violoncelo de Bach. Terminada a execução, o artista se levantou e se retirou sem nada dizer. Stella Maris permaneceu assentada em silêncio. Não queria que aquele momento terminasse. Queria que ele se prolongasse para sempre. Então, disse Barba Azul sorridente. Visitou a Torre dos 7 Patamares? Visitei, respondeu Stella Maris, entregando-lhe as chaves. Barba Azul pediu para ficar sozinho e, reclinando com os olhos fechados, foi apertando as chaves sucessivamente, com a mão esquerda, a mão do coração. No seu rosto estampavam-se as emoções que Stella Maris havia tido em cada um dos patamares. Leveza, alegria, riso, beleza, tristeza, até chegar ao último patamar, aquele que, ao segurar a sua chave, sentia o tédio e o enfado que as outras mulheres haviam sentido. O que é que Stella Maris teria sentido? E de repente, sentiu lágrimas rolando pelo seu rosto, as mesmas lágrimas que haviam rolado pelo rosto de Stella Maris. Era como se o seu corpo estivesse possuído pela beleza e fosse um instrumento do qual a música saía. Barba Azul sorriu. Permaneceu assentado em seu silêncio. Não queria que aquele momento terminasse. Queria que ele se prolongasse para sempre. Stella Maris, você quer casar comigo?
Ele perguntou. Casar? Mas eu pensei que... Sim, casar. Você compreendeu o que é a Torre dos 7 Patamares? É a minha alma. Cada patamar é um pedaço de mim. Lá se encontram os prazeres e alegrias humanos. Homens, mulheres, crianças se reúnem para compartilhar esses prazeres e alegrias. Mas no final da torre há um lugar de solidão absoluta onde só entra uma pessoa de cada vez, eu permitindo. Aquele lugar é o fundo do meu coração. Quem não amar aquele lugar jamais me amará. Poderá até ser um dos companheiros de dança, de jantares, de discussões literárias, de brinquedos. Muitos podem ser bons companheiros, mas para me amar é preciso amar a minha solidão. E aquela música é a forma sonora da minha solidão. Você a achou bela. Você permitiu que ela possuísse o seu corpo. É por isso que eu a amo. Nossas solidões são amigas. Você quer casar comigo? Histórias são parábolas, não podem ser tomadas literalmente. Eu usei uma figura masculina como figura central, o Barba Azul, porque estou reescrevendo e transformando a belíssima história do Barba Azul, cheia de violências e assassinatos. Mas seria possível escrever uma história com a mesma trama, tendo uma mulher como figura central. O primeiro homem é o primeiro visionário de espíritos. A ele tudo aparece como um espírito. O que são as crianças, senão os primeiros homens? O fresco olhar da criança é mais transcendente que o pressentimento dos mais resolutos dos visionários. Todo mineiro é caboclo, caso contrário é louco. Sou mineiro, tenho brio, não confirmo nem desminto, desconfio.